encontrar aqui aquilo que nós viemos buscar, né? Que a gente possa sair daqui mais contente, mais feliz, mais realizado, com mais esperanças. E com certeza, todos nós que estamos aqui hoje já temos algum merecimento com relação a isso, porque enfrentamos várias dificuldades para estarmos aqui hoje. A greve de ônibus, o calorão que vem nos massacrando nesses últimos dias, as pancadas de chuva, o último capítulo da novela. Então estão todos de parabéns. Eu tenho certeza que o nosso merecimento já está bem forte para conseguirmos tudo que viemos buscar. A nossa proposta, é interessante lembrar que a nossa proposta aqui sempre é fazer uma reflexão e um questionamento diante dos temas que a gente apresenta aqui, que não é nosso objetivo impor verdades ou doutrinas, é sempre a gente procurar levar o conhecimento para dentro de nós e fazermos um questionamento, uma reflexão e ver onde isso cabe na nossa vida. E o assunto de hoje é um tema do livro Renovando Atitudes, do Francisco Espírito Santo Neto. E o capítulo é Os Opostos. É interessante para a gente poder entrar nesse capítulo, a gente poder refletir na questão de que durante muito tempo, muitas eras e muitos povos no nosso planeta foi estudado e foi louvado e foi acreditado na doutrina dos opostos, na doutrina da dualidade. E o que é a doutrina da dualidade? A doutrina da dualidade se expressa em todo o universo e é feito de pares de opostos. Então é bem e mal, certo e errado, luz e trevas, ativo e passivo, positivo e negativo, dentro e fora, masculino e feminino. O universo é feito disso. Nós somos feitos disso. Porque o que está fora está dentro. O que o universo, o macrocosmos, nos apresenta é o que se apresenta dentro de nós. E essa dualidade que se apresenta em pares de opostos, ela está dentro de nós também. Isso a gente pode verificar na natureza e nós podemos, se tivermos um pouco de atenção, verificarmos dentro de nós. E o autor, quando fala desse capítulo dos opostos, ele nos traz uma passagem de Jesus que a gente pode parecer assim, eu já ouvi falar muitas e muitas vezes, mas quando se fala do Mestre Jesus, daquilo que Ele nos passa, toda vez que a gente olha e olha com atenção aquilo que Ele nos disse, as palavras dEle, a gente sempre pode se aprofundar um pouquinho mais, nós podemos sempre aprender alguma coisa a mais. Então essa passagem que Ele nos fala é quando a mulher foi pega em adultério e foi levada em praça pública para ser apedrejada. E aí Ele nos fala: como continuassem a interrogá-lo, Ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra, e ninguém, o pessoal foi saindo, ninguém tirou a primeira pedra. E a gente se questiona assim, por que isso? Normalmente a gente usa, nós usamos esse exemplo quando a gente fala do julgamento, né? Que não devemos julgar as pessoas. Mas isso aqui vai um pouquinho mais fundo. Por que não devemos julgar? Por que aquelas pessoas lá, depois que Jesus, claro, era Jesus falando, Ele entrava dentro do ser, mas por que aquelas pessoas levantaram e saíram? Além de não julgar, não fizeram nada. Jesus conhecia a intimidade das criaturas humanas e as via como um livro completamente aberto. Ele chegava dentro das pessoas. Sabia de suas carências e necessidades condizentes com seu grau evolutivo, bem como conhecia todo o mecanismo proveniente de sua sombra. O que é a sombra? Ele sabia de todo o mecanismo da sombra de cada um, que naquele tempo tinha e hoje nós temos muito mais. Quer dizer, a soma de tudo aquilo que nós não desejamos ter e não queremos ver dentro de nós. Essa é a soma. Então todas aquelas pessoas que se levantaram e não jogaram, não acusaram, não julgaram aquela mulher, não só porque Jesus falou, porque a sombra deles, Jesus foi lá dentro e fez ebulir, sair para fora. Eles viram isso.
E eles viram que eles não eram santos, que eles tinham defeitos e que eles não tinham a menor chance de ser melhor do que aquela pessoa que estava sendo apedrejada. Mas isso que tem dentro de nós, e foi aquele caso, a gente não quer ver, a gente esconde e às vezes está no nosso inconsciente. Mas Jesus foi lá e trouxe isso à tona. E às vezes na nossa vida, Jesus atua, as energias, Deus, os orixás, eles atuam dentro de nós, fazendo aparecer a nossa sombra, que é aquilo que nós não queremos ver, que nós escondemos dentro de nós. O termo sombra foi desenvolvido por Carl Gustav Jung, eminente psiquiatra e psicólogo suíço, para conceituar o somatório dos lados rejeitados da realidade humana que permanecem inconscientes por não querermos vê-los. Tudo aquilo que nós rejeitamos da nossa realidade, a gente joga no nosso inconsciente porque a gente não quer ver, porque não são coisas boas. Então, se nós temos coisas boas, nós temos coisas ruins. Nós somos feitos de opostos. Nós temos isso dentro de nós. E é errado, é certo? O que é? É uma dualidade? Nós escondermos isso? Ah, mas é coisa ruim, eu não quero que isso apareça, então eu sou bonzinho. Eu nunca julguei ninguém. Eu jamais traí uma pessoa. E a gente se apega às vezes só no nosso lado bom. Nós somos assim. Nós queremos nos apresentar às pessoas à nossa volta assim. E aí a gente rejeita o lado negativo ou simplesmente não mostra, camufla o lado negativo. Ou, ao contrário, a gente se acha ruim ou se acha perdedor. A gente acha que merece sofrer e não aceita as coisas boas que tem dentro de nós, dentro da nossa vida, e rejeita as coisas boas da nossa vida. Não nos achamos merecedores, não nos perdoamos, e as coisas por atração não vêm a nós, as coisas boas, porque enterramos as nossas virtudes dentro do nosso inconsciente, não aceitamos elas. Mas temos coisas boas, temos merecimento, podemos ser felizes. Mas nós temos o outro lado também. São os opostos. Jesus sabia que todos ali presentes fariam daquela mulher um bode expiatório, para aliviar suas consciências de culpa, projetando sobre ela os seus sentimentos de emoções não aceitos. Então, olha, vejamos, vamos analisar, vamos questionar. Aquela mulher serviu de bode expiatório. O que é um bode expiatório? Normalmente é uma pessoa, uma situação que a gente escolhe para levar culpa por aquilo que ela não fez, ou por aquilo que nós fizemos, ou aquilo que nós deixamos de fazer. Então vejamos bem, uma situação ou uma pessoa. Aí a gente vai procurar no nosso dia a dia, não pude ir no teu aniversário porque a minha mulher estava com dor de cabeça. Eu fui ver o jogo de futebol. Qual foi o bode expiatório aí? Foi a mulher ou a dor de cabeça da mulher. Nós arrumamos uma desculpa. Isso é um exemplo bem básico para nós vermos no nosso dia a dia como funcionam as coisas. Quando não arrumamos bode expiatório para deixarmos de ser felizes, ou bode expiatório para podermos fazer mal a alguém, ou mesmo no nosso serviço, não dei certo de novo, mas sempre tem aquela pessoa lá, aquele chefe que não presta. De novo, serviço novo, mas tem um cara lá que vai me dar trabalho. Nós já estamos arrumando um bode expiatório de novo. Relacionamento novo, namorado novo, namorada nova. Mas a mãe dela é do jeito da mãe da outra, não vai dar certo. Estamos arrumando mais uma vez uma desculpa para não sermos felizes, para não tentarmos ser felizes. Então, essa expressão bode expiatório é interessante. Pouco tempo atrás nós tivemos a oportunidade de sermos elucidados quanto à origem dessa expressão, que eu até gostaria de repetir aqui, se vocês não sabem. Vocês sabem de onde veio essa origem, essa expressão? Pois, a tradição hebraica tinha situações, rituais de purificação. E um desses rituais se chamava Yom Kippur.
que é o dia da expiação. E consiste em que eles pegavam do rebanho 2 bodes, levavam até o templo. Um desses bodes eles sacrificavam no templo, no altar do templo. E o outro bode, o sacerdote colocava, impunha as mãos na cabeça do bode e tirava todos os pecados, todos os pensamentos negativos, todos os demônios, e botava no bode. E esse bode ele largava no deserto, e o bode morria míngua no deserto, purificando todo mundo e levando todas as coisas, espiando todos os nossos problemas e todas as nossas infelicidades e os nossos defeitos. E a gente ficava limpinho. Esse é o bode expiatório. Ele servia para encobrir as nossas faltas. Adiantava? Acho que por isso que eles tinham muito rebanho de caprinos lá naquela época, né? Então nós arrumamos isso a todo momento. Nós estamos sempre procurando um bode expiatório para levar a culpa daquilo que nós não queremos aceitar dentro de nós. Vamos refletir sobre isso. Somos a todo instante tentados a encobrir nossas vulnerabilidades ou pontos fracos, por não aceitarmos ser natural que parte de nós é segura e generosa, enquanto que outra é duvidosa e egoísta. Nós não aceitamos isso, mas nós temos isso dentro de nós. Aí a gente observa aquela história do efeito espelho. Quando uma situação se apresenta em nós, nós aprendemos e estudamos, e se nós formos a fundo, nós podemos comprovar que o que está se apresentando é o que nós estamos atraindo. Se existe alguma coisa fora de nós, é porque ela está se refletindo em nós, é porque nós temos aquilo dentro de nós. Nós temos alguma ligação que está fazendo aquilo atuar, e muitas vezes a mesma situação que está se apresentando, traição, raiva, ódio, vingança, é o reflexo do que nós temos dentro de nós. Nós temos isso tudo dentro de nós. Esse é o efeito espelho, só que nós não admitimos jamais. E a gente chega num momento que nós nos perguntamos assim: então, e o que eu faço? Vou aceitar as coisas ruins que eu tenho dentro de mim? Toda aquela bagagem de várias vidas, de absurdos que eu cometi, simplesmente eu vou assumir isso? E nós aprendemos que os opostos e a dualidade são partes de uma coisa só. São uma coisa só. São partes, metades de uma laranja. E o que nós temos que fazer? Unir. Porque elas não vivem separadas, elas não existem separadas. A lei da dualidade. O que nós temos que fazer? Psicólogos, cientistas, eles nos falam, nós podemos procurar em palestras, em seminários, que para nós crescermos, para nós evoluirmos, para nós nos conhecermos, nós temos que passar por situações onde as coisas emergem dentro de nós. Então, o que é aceitar essa situação dos nossos opostos? Normalmente as coisas ruins. É não engavetar, não deixar lá dentro e ela se manifestar em situações de estresse e de fuga. Mas sim, quando ela se apresentar, nós aprendermos e observarmos aquilo e equilibrarmos as duas metades. É através do equilíbrio é que nós vamos encontrar o caminho. E é pelo equilíbrio que nós estamos trabalhando hoje nessa vida. Nosso objetivo é equilibrar essas duas metades. E onde nós equilibramos isso e nós enxergamos que nós somos assim, nós conseguimos compreender e minimizar cada vez mais essas disparidades, essas situações negativas dentro de nós. Não vamos ficar nem num lado do pêndulo, nem no outro. Não vamos ficar oscilando. Ora, querendo nos apresentarmos como pessoas divinas e maravilhosas, e outra hora nos achando péssimos. Ora, querendo nos vingar e achar um motivo em outras pessoas de todas as nossas preocupações e coisas erradas da nossa vida, e a outra hora fazendo coisas erradas e prejudicando as pessoas
por justificativa de que esse é o caminho que vai resolver o problema. Não podemos ficar oscilando, temos que nos enxergar como inteiros, equilibrar a balança e podermos assim nos conhecer, nos autoconhecer. É isso que o autor quis nos dizer quando ele lançou essa proposta dos opostos e nos deu o exemplo onde Jesus enxergava todas as coisas ruins daqueles que não tiveram coragem de julgar, porque nós temos isso dentro de nós. E muitas vezes isso nos prejudica a tal ponto que entramos em depressão e não sabemos nem porquê. Por que será? Às vezes não temos motivo, não tem uma explicação aparente. Nós estamos escondendo o que dentro de nós? O que é tão terrível assim que nós não podemos encarar de frente e equilibrar com a parte boa? E às vezes não adianta remédio, não adianta tratamento espiritual, porque se nós não nos empenharmos e decidirmos realmente encararmos de frente nossos problemas e a fera que nós temos dentro de nós e equilibrarmos com todas as coisas boas, com a nossa força de vontade, com as energias positivas, não vamos crescer, não vamos evoluir. Vamos simplesmente sofrer e adiar a nossa caminhada. A balança volta sempre ao ponto de equilíbrio, e é justamente essa nossa meta de aprendizagem na Terra. Em suma, a ferramenta vital para integrar os opostos chama-se amor, porque amar é buscar a unificação das pessoas e das coisas, pois ele quer fundir e não dividir. O amor, ele funde e não divide. Mas nós temos uma visão tão parca do amor, tão ínfima do amor, mas é através do amor, da doação, de muitas vezes deixar a nossa vontade de lado, descobrir o que é esse verdadeiro amor, ou chegarmos um pouquinho perto, evoluir o amor que nós temos. E é através desse sentimento, desse impulso de energia e de vontade que nós conseguimos fundir as duas metades e nos conhecermos e nos tornarmos inteiros de novo. O sol emite raios para todas as criaturas e não distribui luminosidade segundo o merecimento de cada um. Assim também é o amor de Deus. Não diferencia dos bons dos maus, dos certos dos errados, poderosos e simples. Não separa nem divide. Simplesmente ama a todos pelo próprio prazer de amar. E que nós possamos descobrir, e nós sabemos as coisas ruins que nós temos. Nós temos que virar a lanterna para essa parte e tentarmos melhorar, tentarmos equilibrar isso, tentarmos não deixar isso nos dominar, porque quanto mais nós escondemos, é a mesma coisa jogarmos lixo embaixo da cama. Vai chegar uma hora que ele vai saltar para tudo que é lado. E é isso que nos acontece. Muitas vezes, de tanto nós escondermos aquilo que nos faz mal, aquilo que nós achamos que é ruim na nossa vida, muitas vezes no nosso inconsciente, quando ele vem explodindo e nos traz sofrimento, nos traz depressão, nos traz pânico e nos traz muitas doenças que aparecem muitas vezes, a gente acha do nada. Que nós possamos olhar para dentro de nós, nos equilibrarmos e juntarmos as metades através do amor que Jesus nos ensina a todo momento. E é isso que eu tinha para dizer, que nós possamos cada vez mais seguirmos o nosso caminho com a ajuda dos orixás e todo o axé. Que assim seja.